Vida de Jesus. Capítulo 17. Ressurreição e vitória. Ao entregar sua preciosa vida, Cristo não teve a alegria do triunfo para animá-lo. Seu coração estava oprimido pela angústia e ferido pela tristeza. Mas não era o medo da morte a causa do seu sofrimento, e sim o peso esmagador do pecado do mundo que o separava do amor de seu Pai. Isso foi o que quebrantou o coração do Salvador, a tal ponto que determinou sua morte antes do tempo previsto. Cristo sentiu a angústia que os pecadores hão de sentir quando tiverem consciência de sua culpa e reconhecerem estar para sempre excluídos da paz e da alegria do céu. Os anjos contemplam com assombro a intensa agonia do Filho de Deus. Sua angústia mental é tão intensa que quase não sente os sofrimentos da cruz. A própria natureza se envolveu com aquela cena. O sol, que até o meio-dia havia brilhado no firmamento, de repente negou seu brilho. Em volta da cruz, tudo ficou mergulhado em trevas, como se fosse a hora mais escura da noite. Essa escuridão sobrenatural durou 3 horas completas. Um terror indescritível se apossou da multidão. As zombarias e insultos cessaram completamente. Homens, mulheres e crianças caíram por terra cheios de pavor. Relâmpagos ocasionais iluminavam a cruz e o Salvador crucificado. Todos julgavam que sua hora de retribuição havia chegado. À hora nona, as trevas se dissiparam de sobre o povo, mas ainda envolviam o Salvador como um manto. Raios flamejantes pareciam arremessar-se sobre ele, ali pendurado na cruz. Foi então que exclamou em um grito desesperado: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, verso 46. Nesse momento, a escuridão caiu sobre Jerusalém e as planícies da Judéia. Todos os olhos se voltaram para a cidade condenada e viram os raios ameaçadores da ira de Deus sendo arrojados contra ela. De repente, a sombra sobre a cruz se dissipou, e com voz clara e poderosa que parecia ressoar por toda a criação, Jesus exclamou: Está consumado. João 19, verso 30. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, verso 46. Uma luz inundou a cruz e o rosto do Salvador se tornou tão brilhante como o sol. Depois, curvando a cabeça sobre o peito, expirou. A multidão ao redor da cruz ficou paralisada e com a respiração suspensa contemplava o Salvador. Outra vez, as trevas baixaram sobre a terra e se ouviu um estrondo como um poderoso trovão acompanhado de um terremoto. As pessoas foram lançadas umas sobre as outras pelo terremoto. Seguiu-se a mais terrível confusão. Nas montanhas vizinhas, as rochas se fenderam precipitando-se penhasco abaixo. Os túmulos se abriram lançando de si seus mortos. Parecia que toda a criação estava se partindo aos pedaços. Sacerdotes, príncipes, soldados e o povo, mudos de terror, jaziam prostrados ao solo. No sepulcro, o Salvador havia sido condenado por crime de conspiração contra o governo romano. Pessoas que eram executadas por esse motivo tinham que ser sepultadas à parte, em um local destinado a tais criminosos. João, o discípulo amado, estremeceu ante a ideia de que o corpo de seu amado mestre pudesse ser levado pelos insensíveis soldados romanos e sepultado em um lugar de desonra. Mas ele não podia evitar isso e tampouco tinha alguma influência junto a Pilatos. Nesse momento de indecisão, Nicodemos e José de Arimateia, homens ricos e de influência, viera para ajudar os discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e conhecidos de Pilatos e decidiram que o Salvador seria sepultado com as devidas honras. José foi à presença de Pilatos e pediu corajosamente o corpo de Jesus. Pilatos, depois de haver se informado de que Jesus estava realmente morto, concedeu-lhe o pedido. Enquanto José foi conversar com Pilatos, Nicodemos fez os preparativos para o sepultamento. Era costume, na época, embalsamar o corpo com ungüentos preciosos e especiarias, e envolvê-lo com lençóis de linho. Assim, Nicodemos trouxe cerca de 50 quilos de um preparado de mirra e aloés, muito caro, para o corpo de Jesus. Nem a pessoa mais honrada de Jerusalém poderia receber maior respeito e honra em sua morte. Os humildes seguidores de Cristo ficaram maravilhados ao ver o interesse demonstrado por esses príncipes ricos no sepultamento de seu mestre. Homenagens póstumas.
Oprimidos pela tristeza, os discípulos se esqueceram de que Jesus predissera aqueles acontecimentos. Estavam sem esperança. Nem José, nem Nicodemos aceitaram a Jesus como Salvador abertamente enquanto ele vivia, mas tinham ouvido seus ensinos e acompanharam bem de perto cada passo de seu ministério. Embora os discípulos tivessem esquecido as palavras do Salvador acerca de sua morte, José e Nicodemos se lembravam muito bem delas. E as cenas ligadas com a morte de Jesus, que desanimaram os discípulos e abalaram sua fé, foram para esses líderes a prova incontestável de que Jesus era o Messias, levando-os a tomar uma posição firme ao seu lado. O apoio desses homens ricos e honrados foi extremamente oportuno naquela ocasião. Eles podiam fazer por seu mestre morto o que era impossível aos pobres discípulos. Com delicadeza e reverência, removeram da cruz, com as próprias mãos, o corpo de Cristo. Lágrimas de compaixão fluíam livremente ao contemplarem o corpo ferido e dilacerado do mestre. José possuía um sepulcro novo, talhado na rocha. Ele o havia construído para seu próprio uso, mas agora o destinara a Jesus. O corpo, com as especiarias trazidas por Nicodemos, foi cuidadosamente envolto em um lençol de linho e o Redentor foi levado à sepultura. Embora os príncipes do povo tivessem conseguido a morte de Cristo, não podiam ficar tranquilos. Conheciam muito bem o seu grande poder. Alguns deles estiveram presentes no túmulo de Lázaro quando Jesus o chamou de volta à vida e tremiam ao pensar que Cristo poderia ressuscitar dos mortos e aparecer diante deles. Tinham ouvido Jesus dizer à multidão que estava em seu poder depor sua vida e reavê-la e lembraram-se de suas palavras. Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. João 2, verso 19. E sabiam que ele se referia a seu próprio corpo. Judas lhes havia dito que em sua última viagem a Jerusalém, ele teria dito: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Mateus 20, versos 18 e 19. Recordavam-se agora de muitas coisas que ele havia dito, predizendo sua ressurreição, e por mais que quisessem não conseguiam se livrar das apreensões. Como seu pai, o diabo, acreditavam e tremiam. Todas as coisas confirmavam que Jesus era o Filho de Deus. À noite, não conseguiam dormir e viviam, agora que Jesus estava morto, mais preocupados com ele do que quando estava vivo. Decididos a fazer tudo o que pudessem para reter Jesus no túmulo, pediram a Pilatos para selar e guardar o sepulcro até o terceiro dia. Pilatos enviou uma guarda à disposição dos sacerdotes, e disse: Aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Mateus 27, versos 65 e 66. Ressuscitou. A entrada do sepulcro havia sido fechada com uma grande pedra e foi guardada com a máxima segurança. O selo do Império Romano fora colocado de tal maneira que a pedra não poderia ser removida sem rompê-lo. Uma escolta de soldados romanos montava guarda ao redor, mantendo estrita vigilância para que o corpo não fosse molestado. Alguns guardas rondavam constantemente enquanto outros descansavam no chão. Havia, porém, outra guarda perto do túmulo. Anjos poderosos, enviados do céu, estavam ali. Apenas um desses anjos tinha força suficiente para destruir todo o exército romano. A noite que precedeu a manhã do primeiro dia da semana se arrastou lentamente, e se aproximou a hora mais escura, antes do alvorecer. Um dos mais poderosos anjos do céu foi enviado. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. As trevas fugiam à sua passagem e o céu inteiro foi iluminado com o brilho de sua glória. Os soldados adormecidos despertaram e se colocaram em posição de sentido. Com assombro e admiração olharam o céu aberto e a visão resplandecente que deles se aproximava. A terra tremia e arquejava à aproximação do poderoso ser celestial. O anjo veio para cumprir uma missão gloriosa e a velocidade e o poder de seu voo sacudiram a terra em forte comoção. Soldados, oficiais e sentinelas caíram por terra como mortos.
Havia ainda outra guarda presente na entrada do sepulcro formada por espíritos maus. Cristo estava morto e Satanás, como dono do império da morte, exigia para si o corpo sem vida de Jesus. Os anjos de Satanás estavam presentes para se certificar de que nenhum poder poderia arrebatar Jesus de seu domínio. Mas quando o mensageiro poderoso, enviado do trono de Deus, se aproximou, eles fugiram de terror ante aquela visão. Ressurgindo vitorioso. O anjo rolou a grande pedra que selava o túmulo como se fosse um seixo, e com voz poderosa que fez a terra tremer, bradou: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Então aquele que conquistara o poder sobre a morte, saiu do sepulcro triunfante e proclamou: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, verso 25. A hoste de anjos se curvou em reverente adoração diante do Redentor e o receberam com cânticos de louvor. Ao ressurgir, a terra estremeceu, raios faiscaram e trovões ribombaram. Um terremoto assinalou a hora em que Jesus depôs sua vida. Outro terremoto marcou o momento de sua triunfante ressurreição. Satanás ficou muito irado porque seus anjos fugiram à aproximação dos mensageiros celestiais. Ele ousara acalentar a esperança de que Cristo não tornaria a vida e que o plano da salvação fracassaria. Mas quando viu o Salvador sair do túmulo triunfante, perdeu completamente a esperança. Sabia que seu reino teria fim e que finalmente seria destruído.